Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 1. Esse, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos e muito citados. Mas ninguém pense assim, já conheço de cor esse salmo, não há mais nada que aprender sobre ele. Eu queria que você levasse em consideração a riqueza da palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável, e ela é uma palavra viva. Não é uma letra morta, mas é uma palavra viva, palavra que foi inspirada por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: tudo o que outrora foi escrito para que, pela consolação da Escritura, nós tenhamos esperança. Tudo que Deus escreveu, Ele o fez, que Deus registrou, Ele o fez com um propósito muito definido. Nada está posto na palavra de Deus de forma aleatória, por acaso. Deus é um Deus de propósitos, um Deus de ordem, e Ele tem planos maravilhosos. Vamos ouvir com atenção então o que diz a palavra santa do nosso Deus. Salmo 1. Queria ler com você, todos juntos. Vamos fazer aqui um coro para a glória de Deus, lendo essa porção da Escritura Sagrada com bastante entusiasmo. Leamos juntos então. Bem-aventurado, vamos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda ao Senhor. Ó Deus, todo o nosso esforço será em vão se o Senhor não agir no nosso meio, se o Senhor não iluminar os olhos do nosso coração. Nós não teremos qualquer compreensão da palavra. Se o Senhor não nos despertar, nós perderemos as oportunidades. Se o Senhor não gerar fome no nosso coração pela Tua palavra e pela Tua presença, então nós vamos desprezá-las. Por isso nós rogamos agora, Pai, que venhas aqui nesse ambiente trazer despertamento espiritual, avidez por ouvir a Tua palavra, um coração honesto para refletir sobre o que será dito, honesto para falar de acordo com a Tua palavra, e um coração disposto a obedecer. Abençoa os que estão aqui no santuário, também aqueles que estão acompanhando o culto, quem sabe na sua casa, num leito. Que a bênção do Senhor alcance a cada um, e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa oração sincera no nome de Jesus. Amém. Amém. Estava lembrando hoje, nos meus tempos de jovem adolescente, eu gostava muito de ler um tipo de literatura sobre a igreja perseguida. Então, personagens assim como Irmão André, Richard Wurmbrand, esses homens de Deus marcaram muito a minha vida, não é? Assim como David Wilkerson, outros autores nessa linha, mas especialmente aqueles que falavam sobre a igreja perseguida. E eu sempre fui muito medroso para a questão de dor, não é? Desde tomar injeção, quando eu vou ao médico eu pergunto logo: é injetável, né? Ela diz: ó, injetar você vai ficar bom em um dia, e comprimido em uma semana. Eu disse: eu quero comprimido, né? Eu prefiro. Sempre fui muito
muito vulnerável mesmo, a dor, não é? E eu ficava lendo algumas coisas que eles faziam torturando os cristãos, né? Por exemplo, arrancar as unhas. Você imagine a dor, não é? De arrancar as unhas dos cristãos, né? Um pai preso, porque as igrejas se reuniam de forma subterrânea, clandestina, e quando uma família, por exemplo, saía para o culto, eles não iam juntos, né, como acontece hoje nos nossos dias, mas cada um saía num horário diferente e cada um por um caminho diferente para não chamar a atenção, porque quando eles prendiam um cristão, eles queriam saber quem era o líder e eles então torturavam. E um dia prenderam um pregador e ele foi torturado e os torturadores queriam que ele denunciasse os membros da igreja, né? E trouxeram o próprio filho dele. E diante das grades, eles começaram a espancar seu filho. Você imagine a pressão, a tensão, né? E o moço, o menininho ainda disse ao pai que segurasse firme. Ele disse assim: eu não quero ter um pai covarde, né? Para que ele não entregasse os outros. E uma coisa que muito me chamava a atenção é porque eles não podiam entrar com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, né? O irmão André, um holandês de missão Portas Abertas, fez muitos trabalhos assim, com um fusquinha a princípio. Ele atravessava aquelas fronteiras, né, dos países chamados da Cortina de Ferro, e às vezes ele estava com um fusquinha, todo mundo sabe, não tem uma mala grande, né, não tem muitos compartimentos, mas às vezes o carro estava cheio de caixas de Bíblias, que eram levados para aqueles países. E você chegando na fronteira de um daqueles países, geralmente havia uma vistoria, né, inspeção. E irmão André conta uma experiência que um dia estava lá com o seu fusquinha cheio de Bíblias e uma fila, né, e todo mundo estava havendo muito rigor naquele dia. Alguns motoristas tinham até que descer do carro, às vezes eles tiravam até as calotas dos carros, né? E irmão André ali, cheio de Bíblias, e ele fez uma oração muito simples, né? Ele disse: Senhor, quando o Senhor esteve aqui, o Senhor abriu os olhos aos cegos. Agora eu queria pedir que o Senhor fechasse os olhos a esses homens, né? E ele conta que o carro que estava à frente dele demorou tanto, né, para a pessoa ser vistoriada. E quando chegou a vez dele, para a glória de Deus, né, então a pessoa pediu apenas os documentos, ele mostrou os documentos e ele pôde entrar. Então há muitas experiências assim, mas muitos cristãos foram torturados. E, por exemplo, às vezes uma igreja tinha apenas um exemplar da Bíblia, e sabe o que eles faziam? Aquele exemplar da Bíblia ficava na casa de uma determinada família durante uma semana, e eles então, não havia esses recursos tecnológicos hoje todos, né, de você. Hoje a gente pode baixar num equipamento eletrônico, né, a Bíblia, seja qual for a versão, qual for a língua, né? Então eles aproveitavam aqueles dias quando a Bíblia estava na sua casa para copiar, né, à mão aquelas porções da palavra de Deus. Isso me impressionava muito. Uma vez eu li sobre um jovem que foi dar um testemunho, e a descrição tão simples, mas para aquele contexto tão emocionante, que ele pegou um pequeno exemplar da Bíblia, tirou do bolso e disse que ele tratava com tanto carinho aquela palavra de Deus. Queridos irmãos, nós temos liberdade de culto, nós temos várias versões da palavra de Deus. Infelizmente alguns estão usando hoje esse recurso para ganhar dinheiro, né? É a Bíblia não sei do que, é a Bíblia da prosperidade, é a Bíblia que faz você ficar mais bonito, é a Bíblia tal, a Bíblia que combina com a cor da bolsa, a Bíblia que combina com a sua roupa, não sei o que. O grande problema e o grande mal, né, é que a Bíblia continua sendo desprezada e deixada de lado, né? Eu não sei se já aconteceu na sua casa alguma vez, no domingo, indo para a escola dominical, para o culto de manhã: onde está a minha Bíblia? Quem tirou a Bíblia do lugar, né? Alguém lá fez uma arrumação e escondeu a Bíblia. Isso significa dizer que talvez uma semana toda passou-se sem que a Bíblia sequer fosse lida, né? Esse salmo é bastante conhecido, como eu disse no início,
E é interessante, né, os detalhes de Deus, né? O Salmo 1 começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, e a última palavra do versículo 6 começa no texto original com a última letra do alfabeto hebraico. Então a gente pode só tirar uma lição aqui, que o Salmo 1 e o livro que ele introduz contém a palavra de Deus do início ao fim. Então é a palavra de Deus, e quando a gente está diante da palavra de Deus, a gente deve estar atento. O que é que o Senhor está dizendo? Esse Salmo 1 é mais que uma introdução. Ele traz ensinamentos de acordo com as características daquela literatura muito conhecida pelos judeus, a literatura sapiencial. E esse Salmo 1 retrata a vida numa forma de jornada, na qual nós podemos seguir dois caminhos diferentes, que conduzem a destinos diferentes. É exatamente isso que o Salmo coloca aqui diante de nós. Ele faz essa analogia da vida como sendo uma jornada. Há dois caminhos distintos, e a gente pode percorrer esses caminhos sabendo que eles darão em destinos diferentes. De uma maneira bastante objetiva, queria começar, primeiro ponto logo, quais são as características de uma pessoa justa? Essa palavra justiça, é interessante quando olhamos para o Velho Testamento, há uma diferença na ênfase do justo, da palavra justiça. O Novo Testamento sempre liga a palavra justiça àquela obra feita pelo Senhor Jesus Cristo. Justiça, justificação, esse é um ato do Supremo Juiz, de Deus. O que é um justo na perspectiva do Novo Testamento, do Evangelho da Graça? É uma pessoa que é declarada pelo Deus Santo graciosamente como isenta de culpa. Mas como é que eu, um pecador como eu, posso vir a ser declarado sem culpa diante do Deus Santo? E o Novo Testamento nos ensina, por causa da pessoa e da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tomou o nosso pecado e nos deu da sua justiça. Porque Ele se tornou o que somos, a fim de que nos tornássemos quem Ele é. E a Bíblia diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E diz mais: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a ideia de justiça, inclusive o reformador Martinho Lutero tinha muita dificuldade com essa palavra justiça, porque ele sempre olhava para um Deus santo, um Deus que é puro de olhos, que não pode ver o mal. E quando ele pensava em justiça, ele pensava em juízo, em condenação. Ele tremia quando ele começou a estudar as Escrituras Sagradas. Um dia estava estudando a carta aos Romanos e leu: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus, então quando leu a justiça ele tremeu novamente. E ele tinha lutas espirituais enormes, até que o Espírito de Deus iluminou os olhos do seu coração, e ele veio a entender que a justiça de Deus é uma justiça graciosa. Ele entendeu isto. Jesus pagou o preço. Toda a minha podridão, toda a minha imundícia, toda a minha sujeira, toda a minha impureza, toda a minha vaidade, meu orgulho, minha malícia, todo o meu espírito de revanchismo, de vingança, toda a maldade do meu coração, tudo isso, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si, e Ele satisfez plenamente a justiça de Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus. Por isso, uma das palavras da cruz foi: está consumado.
Esse é o conceito de justiça no Novo Testamento. Deus gracioso torna-se o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, o conceito de justiça é um pouco diferente. O conceito de justiça é basicamente a adequação da vida aos princípios da palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente lê o profeta Miqueias, o povo de Israel recebeu uma forte influência do mundo pagão, e eles trouxeram costumes pagãos para o culto a Deus, e os pagãos entendiam que quanto maior for a dádiva para a divindade, a sua ira será mais facilmente aplacada. E é por isso que esse tal evangelho da prosperidade enfatiza tanto essas coisas, né? Então não importa a sua vida, não importa como está seu coração, dê uma grande oferta e você receberá o favor de Deus. Nada mais longe da verdade, queridos. Essa é uma ideia absolutamente pagã. E aí o Senhor fala por meio do profeta Miqueias, no 6º capítulo, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Será que o Senhor está pedindo o teu primogênito como sacrifício? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros, milhares de animais, sacrifícios volumosos? É isso que agrada a Deus? Ele te disse, ó homem, o que é bom, que o Senhor requer de ti: que ames a misericórdia, que pratiques a justiça e que andes humildemente com o teu Deus. É isso que agrada a Deus. O povo, influenciado pelos pagãos, pensavam: bem, se eu for ao culto 9 da manhã, 4h30 e 18 horas, estou bem com Deus. Deus disse por boca do profeta Isaías: quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Quando vocês levantam as mãos e multiplicam as orações, eu não posso ouvir, porque suas mãos estão manchadas de sangue. Vossas festas, vossas solenidades, luas novas, sábados, Deus disse, essas coisas todas me causam mal. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então o conceito de justiça do Velho Testamento é uma vida adequada aos princípios da palavra de Deus. E nada mais oportuno do que começar o saltério com esse salmo, né, que é uma instrução da palavra de Deus. Primeiro ponto, olhando aí na sua Bíblia, versos 1º e 2º, quais são as características de uma pessoa justa? Qual é o retrato do justo? É interessante que ele é chamado de bem-aventurado. Literalmente, bem-aventurado quer dizer feliz. Agora, no nosso contexto, o que significa ser feliz? Geralmente a felicidade está associada a bens, a coisas, a situações agradáveis. O que é felicidade? No entanto, a palavra de Deus, quando fala sobre bem-aventurança, diz que é feliz do ponto de vista de Deus, objetivamente feliz. Esse é o bem-aventurado. Ele é chamado de bem-aventurado, e esse salmo retrata a natureza da vida bem-aventurada. Ele faz uma coisa interessante. Primeiro, ele retrata essa vida em termos negativos, e depois em termos positivos. Vamos então olhar para o texto. Os 3 verbos na forma negativa representam níveis crescentes de intimidade. Quem é o bem-aventurado? Aquele que é feliz, objetivamente feliz, feliz do ponto de vista de Deus, aquele que é verdadeiramente declarado como feliz pelo Senhor. Então, os 3 verbos em forma negativa, como eu disse, representam níveis crescentes de intimidade. O feliz, do ponto de vista de Deus, o bem-aventurado, é aquele que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho, não se assenta na roda. Então, o salmista descreve as pessoas com as quais o servo de Deus não deve
desenvolver uma intimidade. Então, quais são essas pessoas? Os ímpios. A gente ouve muito essa palavra na igreja, não é? O ímpio. O que é um ímpio? Não é? Essencialmente, um ímpio é o contrário do pio. Ímpio, sem piedade. Piedade é uma palavra que Paulo gosta muito de usar, né? Nesse tempo de muita malhação, de muito exercício físico, de ciclofaixa, de caminhada, todas essas coisas muito boas para a saúde, né? Mas Paulo diz assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Obviamente que Paulo não está sendo contra o passeio de terça-feira, viu, Adilto? Pode ficar tranquilo, não é isso que ele está dizendo, não. Vá fazer o passeio ciclístico terça-feira, né? Mas ele diz o seguinte: você não deve apenas cuidar do corpo, prescindindo da sua alma. Porque o exercício físico, a academia, tem gente que não sei quantos dias na semana, tantas horas e tal, tem um corpo bonitão, sarado e tal, né? Mas, meus irmãos, a alma é uma negação. Falta piedade, falta intimidade com Deus. O ímpio é aquele que é avesso à palavra de Deus. O ímpio é aquele, quando você está conversando sobre um determinado assunto, você vai citar a Bíblia, diz: lá vem você com Bíblia, lá vem você com coisa de crente, lá vem você com coisa de Deus. O ímpio é aquele que é avesso à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Ele não tem qualquer disposição para adorar. Você chama para um culto, o ímpio se sente mal, incomodado, e é cansativo demais e não termina não. Como é que você aguenta isso todo domingo, hein? O ímpio, ele tem alergia a essas coisas, ele não gosta da presença de Deus. Na verdade, ele é indiferente a Deus. E o bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho deste que é avesso a Deus, indiferente, apático, que rechaça a palavra de Deus. Os pecadores, na verdade a Bíblia até define pecado como transgressão da lei de Deus, falta de conformidade com a lei de Deus. Literalmente seria errar o alvo. Deus tem estabelecido um alvo. Pecar significa errar esse alvo, desviar-se do alvo, falta de conformidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus. E os escarnecedores são aqueles zombadores, eles gostam de usar piadas com o nome de Deus, com o nome de Jesus, com o nome do Espírito Santo, com a Bíblia, com o Evangelho. Eles zombam da cruz. São aqueles críticos que gostam de ridicularizar. Então preste atenção: nós vivemos em um mundo cheio de impiedade, cheio de escarnecedores, cheios de pecadores, e o Senhor nos adverte sobre o perigo de andar em más companhias, porque as pessoas com as quais convivemos podem exercer uma forte influência na nossa vida. Escute o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Todos nós que tivemos filhos, e quem tem filho em idade escolar, você percebe isso logo no começo. Seu filho vai para a escola, se na sua casa não há o costume de falar palavras obscenas, palavrões, né? Seu filho lá na escola, ele começa a aprender algumas coisas assim. Como é fácil aprender essas coisas, né? Assim, mas por que você está falando isso, né? Aí você descobre que é o meio mesmo, né? O ambiente, porque há determinadas casas, a gente conhece, né, de pessoas que não têm o temor de Deus, e isso é uma linguagem muito comum. As pessoas se tratam assim, com uma linguagem vulgar, né? Isso é muito comum. A gente olha até por exemplo, no meio do futebol, é muito comum entre os boleiros, né, os jogadores,
A linguagem obscena, né? A gente de vez em quando está assistindo a uma partida de futebol e flagra, né? Um palavrão. E é interessante, às vezes, fica observando alguns desses convertidos, porque eles estão lá no meio também, como às vezes é possível. Uma vez aconteceu uma coisa interessante, né? Eu vi a câmera, não sei se maldosamente, né? Mas flagrou o Kaká dizendo uma palavra assim obscena, né? E um outro jogador ímpio na mesma partida dizendo glória a Deus, né? Aí disse, nada mais longe, né? Nada mais diferente, né? do que deveria sair da boca de um e da boca de outro, né? Mas o meio, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós olhamos para a Bíblia, né? O tempo não permite aprofundar muito isso. O Velho Testamento oferece vários exemplos de pessoas que caíram por terem seguido conselhos de ímpios. E eu queria dar 2 exemplos apenas. Aminon, um dos filhos de Davi. Aminon apaixonou-se, foi uma paixão mesmo, por sua meia-irmã, Tamar. Ele ficou tão fascinado, né, fixado, que ele queria ter um envolvimento com a sua irmã. E infelizmente, queridos, Aminon, em vez de buscar um conselho com uma pessoa madura, com uma pessoa sábia, ele foi se aconselhar com seu amigo chamado Jonadab. E Jonadab maldosamente, maliciosamente disse, olha, você não é filho do rei? Vá para a sua cama, você finge que está doente, e você então pede que sua irmã venha e que traga um bolo para você, né? Maquinou tudo, né? E lá no texto original, a ideia do texto, quando ele falou de fazer 2 bolos, a ideia literal lá seria mais ou menos assim, 2 bolos como em forma de um coração, né? Essa era a ideia. E ele era o filho do rei, é claro que podia, o rei não ia negar, né? Uma de suas filhas levar um bolo para o seu irmão, né? Mas tudo aquilo foi uma armação. Quando ela chegou, ele mais forte do que ela, dominou, e ele violentou a sua própria irmã, né? Queridos irmãos, quando nós lemos a história de Davi, a história dessa família, nós entendemos que esse foi um dos pontos que desintegrou toda a família de Davi. Sabe o significado do nome Aminon? Aminon significa digno de confiança. Quando esse menino nasceu, ele recebeu esse nome do pai. Olhou para ele e disse assim, esse será uma pessoa de bem, digno de confiança. Depois que ele violentou a sua irmã, ele simplesmente a desprezou. É o que acontece com a paixão. A paixão sempre é egoísta. E ele desprezou a sua irmã. Tamar era irmã de Absalão. E você sabe o impacto que isso causou na vida de Absalão, a ponto de ele guardar no coração um ressentimento, uma amargura, um ódio tão grande, que ele não descansou enquanto não se vingou do seu meio-irmão Aminon, tirando a sua própria vida. E a gente fica surpreso quando percebe que o nome Absalão significa pai da paz. O pai da paz matou Aminon, digno de confiança, que violentou a sua própria irmã. Mas vejam, percebam que Jonadab deu um mau conselho. Então cuidado. Eu quero falar agora aos casais. Todo casamento tem suas crises, todo ele, por mais que se amem, por mais que sejam amigos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nosso temperamento é diferente, infelizmente todos temos problemas, mas é preciso saber pedir ajuda. Nunca me esqueci, participando de uma cerimônia de casamento, ouvi um pregador dizer assim:
a relação conjugal é improfanável, significa dizer que você não pode abrir sua vida conjugal para todo mundo, contar para todo mundo, falar das intimidades da sua casa para todo mundo. Porque fatalmente, quando a gente fala a alguém que não tem andado segundo a palavra de Deus, fatalmente receberemos maus conselhos, más orientações. Então, queridos, as más conversações corrompem os bons costumes. Outro exemplo que eu queria trazer aqui é o de Roboão, filho de Salomão, quando assumiu o trono. Uma comitiva foi a ele dizendo: olha, o teu pai inflacionou muito o reino, os impostos estão muito pesados, então, por favor, né, na próxima reunião aí da Selic, né, por favor, vê se vocês conseguem baixar um pouco esses juros, né? Conselho monetário, né? Aí, Roboão, em vez de buscar o conselho daqueles mais maduros, mais experimentados, a verdade, o texto bíblico diz, lá no primeiro livro dos Reis, que ele preferiu seguir a recomendação dos seus jovens amigos, a sua turma. E você sabe que os jovens, por mais maduros que sejam, né, às vezes não são muito criteriosos. Por isso, quando Paulo faz uma exortação aos jovens, na carta que escreveu a Tito, ele fala como devem se comportar os homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres mais jovens. Mas quando ele fala aos jovens, ele diz: quanto aos jovens, que em tudo sejam criteriosos. E infelizmente, quando Roboão voltou a falar ao povo, ele disse: o meu polegar direito será mais pesado do que o lombo de meu pai. E isso terminou com a divisão da nação em 2 reinos. Eu li essa afirmação de Tozer e achei fantástica e muito apropriada para o nosso momento aqui. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Guarde isso no seu coração. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Então, queridos, o bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vem aquela pergunta: então significa dizer que um cristão deverá ser uma pessoa alienada? Nada disso. Olhe para Jesus. Você acha que Jesus foi alienado? Muito pelo contrário, ele foi censurado pelos escribas e fariseus, foi chamado de bebedor de vinho, foi chamado de glutão, foi chamado de amigo de pecadores, porque ele entrava na casa dos pecadores, se assentava à mesa com os pecadores, mas não para ter intimidade com eles, não para praticar o que eles praticavam, não para conversar o que eles conversavam, mas porque ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não podemos ficar alienados, né, à parte, mas na verdade, queridos, é o cristão que deve ser o influenciador e não o contrário. Então, usa-me, Senhor, para que meus amigos sejam influenciados pela minha vida, pelo meu testemunho. Então, que eles me ouçam, que eles ouçam a Tua palavra, e não eu que seja dirigido por eles. Agora, a outra parte, né? Como eu disse, aspectos negativos e aspectos positivos. O verso 2 enfatiza os atos positivos do justo. Em vez de seguir o conselho dos ímpios, diz aqui o texto que o justo segue a lei do Senhor. E o termo lei aqui não se refere apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, chamados de livros da lei, mas todo o Velho Testamento, incluindo o livro dos Salmos. Obviamente que o salmista está falando daquilo que existia, né? Eles nem tinham, estavam muito longe ainda do Novo Testamento. Mas para nós aqui, a lei do Senhor significa o conjunto das Escrituras, toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até ao Apocalipse. Um dos nossos símbolos de fé, breve catecismo, referindo-se à palavra de Deus, diz assim: que nela está contido tudo o que devemos saber a respeito de Deus e de como devemos viver para agradar a Deus.
Agora, eu considero essa palavra tão oportuna, queridos, que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: aqueles que são justos não têm tempo para ficar ociosos, fazendo fofocas e zombando dos outros. Por que é que eles não têm tempo para ficar ociosos, fazendo fofocas e zombando dos outros? Porque eles meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Para eles, o fato de meditarem na lei do Senhor, na palavra de Deus, e procurarem aplicá-la à sua vida, não é um fardo, e sim um prazer. Queridos, nós precisamos conhecer isto, um prazer. O que é que Deus está dizendo? Às vezes eu fico pensando assim, nesses programas de televisão, geralmente de manhã, de tarde, né? Essas coisas que só dão instruções, que são absolutamente contrárias à palavra de Deus, né? E quanta gente de Deus está perdendo tempo com essas coisas, né? Essas revistas de celebridade, queridos irmãos, por favor, né? O que é que essas revistas trazem? Esse pessoal vive uma irrealidade. Qual é o exemplo desse pessoal? A revista nova diz que fulano já não está mais casado com fulana. Já casou com outra, e já casou com outra, e tem 3 filhos, 4 filhos, cada um de um pai diferente, e vive isso. Queridos irmãos, o que é que essas pessoas podem nos ensinar? Na verdade, o que é uma celebridade? Eu gostei muito nesses protestos aí, várias faixas, né? E tinha uma delas, certamente dos professores, dos educadores, né? Dizendo assim, que um professor vale mais do que Neymar. Quem gosta de futebol gosta de Neymar, interessantezinho, né? Mas o que é que Neymar acrescenta à nossa vida? É verdade, queridos irmãos. Quais são os valores que esse moço ensina? Estão entendendo o que estou dizendo? Que a gente muitas vezes está ocupando a mente, o coração com essas coisas, ou as celebridades de Hollywood, ou as celebridades tupiniquins. Mas essas pessoas é que têm orientado a vida. E não tive tempo para ler a Bíblia, né? Estou lendo aqui a revista tal, né? Não tive muito tempo de fazer essas coisas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que significa isso? Ler as Escrituras Sagradas todos os dias, meditar nelas todos os dias. Eu gosto muito da definição de John Stott. Meditação é leitura regada com oração. É você ler e trazer à sua memória, ao seu coração, o que é que Deus está dizendo, qual é o princípio bíblico aqui, qual é a promessa, qual é a instrução. Então, queridos, que não seja uma celebridade que oriente o nosso casamento, mas a palavra de Deus. Que não seja uma celebridade que oriente a nossa vida profissional, mas a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra, o povo da palavra de Deus. Quando Deus falou pela primeira vez a Josué, que seria o sucessor de Moisés, e Deus deu a ele essa instrução. Deus falou, então, está lá Josué capítulo 1, no 8º versículo, o segredo de um ministério bem sucedido. E a palavra de Deus para ele foi a seguinte: que ele deveria ler a palavra de Deus diariamente, que além de ler, ele deveria refletir a seu respeito, a fim de encontrar direção, instrução e conselho. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Essa foi a instrução de Deus. Salmo 119. Salmo 119 é um acróstico. Cada bloco de versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico.
então é um acróstico. Você imagina o Espírito de Deus dando instruções ao salmista. Mas todo o salmo, todo ele fala sobre a excelência da palavra de Deus. Todo ele. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Torrentes de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra, é o que está dito lá. Por exemplo, Salmo 19, abra aí sua Bíblia rapidamente, estamos perto aí do Salmo 19, quando ele fala sobre a excelência da criação e a excelência da palavra de Deus. Olha que afirmações lindas, a partir do 7º versículo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, quer encontrar restauração, vá à palavra de Deus. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quando a gente chega a Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje eu te digo estarão no teu coração, e tu delas falarás assentado, falarás a teus filhos, assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te. Queridos irmãos, quando nós conversamos com os nossos filhos, qual é o teor da conversa, ou das conversas? As descobertas tecnológicas, ótimo, não tem nada de errado. Na verdade, esses meninos estão muito mais antenados do que nós, né? Esses meninos mais novos que sejam, né? Eles pegam um smartphone, menino ainda, né, que está começando a vida, né? Pega um tablet, um computador, alguma coisa, eles entram lá num programa, dão um banho na gente, né? Pelo menos em mim, né? Conversar sobre essas coisas é ótimo, né? Conversar sobre esportes é ótimo, não tem nenhum problema sobre isso. Planejar as férias, que legal, isso é bom demais, né? Passeios, lazer, ótimo. Todos nós precisamos, né? A Bíblia diz: há tempo para tudo, né? Mas a questão é, vamos ser bem honestos diante de Deus, em quantas das nossas conversas com os nossos filhos a palavra de Deus está presente? Quando a gente fala com um filho que ainda é uma criança, quando a gente fala com um adolescente, quando ele começa a ser despertado quanto à sua sexualidade, quem é que vai instruir nossos filhos? É o colégio? São os colegas? São as celebridades? As leituras que ele faz na internet? Ou nós, os pais, usando a palavra de Deus? Isso é uma coisa que nós perdemos, queridos. Isso é uma coisa que nós perdemos. Houve épocas na história da igreja, sabe o que as pessoas faziam com o sermão que era pregado no domingo? As famílias durante a semana estudavam esse sermão. Hoje, né, a gente se esquece do que foi pregado, né? Me faz lembrar de um pregador que um dia perguntou lá para a igreja: o que foi que eu preguei domingo? Ninguém se lembrava, né? Outro domingo ele foi lá: o que foi que eu preguei domingo? Aí a esposa dele, ousadamente, perguntou: o que foi que você pregou? Nem ele se lembrava, né? Então ele chegou à seguinte conclusão: o meu tempo é preparar sermão, pregar, o tempo do povo é ouvir, mas a gente não guarda a palavra, né? Então houve um tempo quando as pessoas estudavam a Bíblia dentro de casa,
Dela falarás em tua casa, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Me lembro quando meu filho era idade escolar ainda, eu morava em Boa Viagem, estudava aqui no Rosarinho, fazer crescer. Uma vez eu estava na primeira igreja, nessa época, conversava com Biguinha, que era diretor do departamento infantil, né? E a gente conversando exatamente sobre isso, a instrução. Ela sempre fez um trabalho muito bom no departamento infantil, e eu estava conversando com ela que já naquele tempo, 1995, 96, às vezes para sair do Rosarinho para Boa Viagem, às vezes eu gastava 50 minutos, uma hora, hoje é muito mais, né? E a gente estava falando sobre isso. Então ela disse: pastor, seria uma coisa muito interessante aproveitar esse tempo de engarrafamento, de trânsito, né? Por que não ouvir alguns cânticos? E ela preparou na época, né? Não me lembro se era uma fita cassete ainda, acho que tem gente aqui que nem sabe o que é isso mais, né? Ou era um CD, não me lembro bem, né? Com histórias bíblicas e cânticos. Então ela disse: olhe, quando você estiver no trânsito, você vai ouvindo isso com Paulo, né? Olhe como foi bom aquele período, né? Então são oportunidades que a gente tem andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, né? Você tem um hábito de ir lá, orar com seu filho antes dele dormir, beijar seu filho, abençoá-lo, né? Histórias bíblicas, tudo isso, queridos irmãos, faz parte desse contexto. Agora, para terminar, o Salmo nos fala sobre uma comparação entre o justo e o perverso. O verso 1 diz aquilo que o justo não faz, também nos informa aquilo que o perverso faz, não é? O ímpio, o escarnecedor, o pecador. Mas vejam que o salmista não descreve a vida do perverso, mas o que é que ele faz aqui? Ele apresenta símiles que comparam o destino do justo e do perverso. Olha o versículo 3, ele diz que a vida do justo é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, ou seja, uma árvore que está sempre suprida. O que é que acontece com ela? Dá o seu fruto com regularidade, no devido tempo, e suas folhas sempre permanecem verdes, né? No contexto da Bíblia, ser próspero, dar fruto, significa ser próspero, bem-sucedido, prolífico, produtivo, né? É aquela prosperidade que o Senhor prometeu ao povo de Israel quando eles entrassem na terra prometida, se eles observassem os princípios da palavra de Deus, né? Esse salmo deixa claro que essa prosperidade que Deus nos diz não é uma prosperidade material necessariamente, e também não é uma recompensa, né? É bom a gente entender isso, uma recompensa por uma determinada ação. Não é uma recompensa, mas é o resultado de um determinado estilo de vida. Então é isso que a Bíblia diz: se a minha vida e se a sua vida, se nossa vida for pautada pelos princípios da palavra de Deus, essa caminhada com o Senhor nos conduzirá a um determinado destino. É isso que está dizendo, não é uma recompensa, como prega o evangelho da prosperidade, não é nada disso. É preciso seguir a direção da palavra de Deus. Como árvores que extraem o sustento do solo e da água, os justos buscam o seu sustento na palavra de Deus, né? Agora, olhando aqui para o ímpio, seria de esperar, né? A gente diz assim, até lógico, que o salmista retratasse aqui o ímpio como uma árvore mirrada, ressecada, plantada em terra seca, mas pela inspiração do Espírito Santo, ele escolhe um símile diferente. A vida do perverso não é sequer comparada a uma árvore seca. Vejam bem, ela é comparada à palha que o vento dispersa, mostrando toda a sua vaidade. Você lembra a figura de alguém com uma peneira, com os grãos, né?
E o que é que acontece? Quando o vento sopra, aquela palha toda é dispersa, ficam apenas os grãos, né? Essa é a figura que ele está fazendo aqui, a figura de um agricultor separando os grãos da palha. A palha não tem nenhum valor, é levada pelo vento. E essa imagem representa aqui a leviandade dos perversos. Eles não têm peso nem valor e eles desaparecem quando sopra o vento. Concluindo agora, irmãos, os versículos 5 e 6, né? Não é raro o Velho Testamento associar a imagem da palha dispersa ao julgamento de Deus. Por exemplo, o Salmo 35 fala sobre isso, Oséias capítulo 13 fala sobre isso. E devido à leviandade do ímpio, a Bíblia diz que eles não prevalecerão no juízo, ou seja, no julgamento final que Deus executará. Diz que os perversos não terão lugar na congregação dos justos. O verso final mostra explicitamente dois caminhos que se encontram diante de nós. E a questão é: qual dos caminhos temos escolhido e por qual desses caminhos temos seguido? O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Vemos dois caminhos aqui e sua conclusão inevitável. Os justos, aqueles que pela graça de Deus têm adequado a sua vida aos princípios da palavra de Deus, serão bem-sucedidos, porque é o Senhor quem guarda os seus caminhos. Os perversos, contudo, diz a palavra de Deus, eles perecerão. Uma vez que essa literatura é chamada de literatura sapiencial, a ideia de uma literatura sapiencial era sempre conduzir alguém a uma decisão. O que é que você vai fazer agora que você ouviu a sabedoria de Deus, a instrução da palavra de Deus? É necessário escolher entre dois caminhos. E eu vou terminar citando mais uma vez Tozer. Ele diz assim: os homens têm liberdade para tomar decisões. Os homens têm liberdade para tomar decisões em suas escolhas morais, mas também tem necessidade de prestar contas a Deus por essas escolhas. Não pode escolher, mas terá de prestar contas a Deus por essas escolhas. Moisés um dia chamou o povo, colocou diante do povo duas opções: escolham a bênção ou a maldição. O que é que vocês vão escolher? A bênção significa observar os princípios da palavra de Deus, as suas instruções, os seus mandamentos. Josué, quando já estava envelhecido, tinha consciência de que estava chegando o fim dos seus dias. Ele reúne todo o povo de Israel, faz uma síntese da história. Ele diz: vocês sabem muito bem, de todas as palavras que o Senhor Deus proferiu a nosso respeito, nenhuma delas caiu por terra, todas foram cumpridas. E ele coloca uma decisão diante do povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Os deuses dos amorreus ficaram da além do Jordão. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O profeta Elias reuniu o povo. Lá estavam os sacerdotes de Baal, e ele disse ao povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Salomão, em Eclesiastes, diz assim que o jovem deve se alegrar na sua juventude, deve se deleitar na sua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Mas faz uma observação: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles prazer. Que a nossa escolha, querido, seja aquela defendida pelo Senhor Jesus ao dizer: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que Ele nos abençoe. Amém.